Graças e paz, amados irmãos. Convido você a abrir o livro da Palavra do Senhor, no livro de Neemias, capítulo 6, para que assim a gente esteja concluindo nesta noite o capítulo 6 de Neemias. Os irmãos sabem que temos feito uma exposição no livro de Neemias, um livro que todo líder deveria estudar. Mas ele se aplica muito também à reconstrução dos muros, se aplica à construção do nosso templo, que hoje eu lembrava em casa sobre as vendas de feijoadas em outros momentos, e depois vamos orar por isso, para a gente retornar a essas vendas, né? E o livro se aplica também, né? Alguns vão dizer que o pastor na igreja ele pode estar pregando em Ageu, ou pode estar pregando em Neemias, porque está querendo construir. Mas eu não aprendi dessa forma. O livro de Ageu, o livro de Neemias, é um livro que serve para a liderança. Temos líderes aqui, líderes de departamentos, temos pessoas aqui que são empregadas e que são líderes de alguém no emprego, né? E eu diria que esse livro ele se aplica também à nossa caminhada cristã. Então, quando eu falar em líder, você que não é líder, mas que é um cristão, pode ter certeza que esse livro também se aplica a você. Porque se aplica também à nossa integridade, se aplica também ao nosso cuidado com o próximo, se aplica também ao nosso momento com Deus, a nossa intimidade com Deus. Então se aplica a todo cristão. Amém, irmãos? Então, que a gente não venha ser acusado de estar pregando em Neemias porque estamos querendo construir, mas estamos pregando porque é a palavra de Deus que se aplica hoje, amanhã, todos os dias que estivermos aqui até a volta de Jesus. Então, Neemias capítulo 6, eu quero ler com os irmãos, dando continuidade, e assim é a partir do versículo 10. É a segunda mensagem do capítulo 6. Já tivemos a primeira do 1 ao 9, e agora do versículo 10 ao versículo 19, concluindo o capítulo 6. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te, aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isso, o subornaram para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Versículo 15: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias.
Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para mim atemorizar. Oremos mais uma vez. Pai, querido Deus, já louvamos ao Senhor, e agora, Pai, queremos ouvir a Tua voz. Senhor, sabemos que o Senhor é um Deus vivo, que louvamos, que oramos, e que te pedimos e que recebemos resposta. Então, Senhor, fala aos nossos corações, fala por meio da Tua palavra, me usa como canal Teu neste momento, Senhor, como instrumento Teu, para edificar a Tua igreja, corrigir, exortar, repreender, fazer aquilo que o Senhor quer nesta noite, para cada um de nós, a começar por mim, Senhor. Abençoa nossas vidas, nos ajuda e intervém. Te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem é: não ensarilhe as armas, a luta ainda não acabou. Não ensarilhe as armas, a luta ainda não acabou. Eu quero dizer aos irmãos, como introdução, que a vida cristã não é uma colônia de férias, mas um campo de batalhas. E nesse campo de batalhas, meus irmãos, precisamos estar munidos, precisamos estar prontos, precisamos estar abastecidos, precisamos andar com Deus, porque nesse campo de batalha ou somos guerreiros ou somos vítimas. Não adianta fazer de conta, meus irmãos, que essa guerra não existe. Ensarilhar as armas ou colocar a cabeça debaixo da areia como avestruz não nos ajuda a triunfar sobre o nosso inimigo. Não há sucesso sem sacrifício. A liderança sempre tem um custo. A mesma coisa eu posso dizer que a caminhada cristã tem um custo. O caminho da liderança não é uma estrada planada por comodidade, nem forrada de tapetes vermelhos. O líder muitas vezes é alvo de contradições, orquestrações e honrosa perseguição. Não importa quão íntegro seja eu, seja você, não importa quão íntegro seja um líder, ele será perseguido. O próprio Jesus disse que seríamos perseguidos por causa do seu nome. E Neemias, no texto de hoje, ele nos ensina 3 importantes coisas à guisa de introdução. Primeiro, não devemos ter uma visão romântica da vida cristã. O fato de estarmos, irmãos, fazendo a obra de Deus, vê que interessante, o fato de estarmos fazendo a obra de Deus de acordo com a vontade de Deus, no lugar de Deus, no tempo de Deus, com os recursos de Deus, não significa que vamos ter facilidades em fazer a obra de Deus. Neemias ainda continua enfrentando ataques de fora e ataques de dentro. E nessas investidas, Neemias enfrentou 3 tipos de ataque. Neemias enfrenta perseguição, Neemias enfrenta infiltração, vamos ver hoje, e Neemias enfrentou também distração. Então, em primeiro lugar, não devemos ter uma visão romântica da vida cristã. Em segundo lugar, os inimigos são versáteis
e estão sempre mudando de tática. Se observarmos a pregação anterior, do versículo 1 ao versículo 9, observamos que do versículo 1 ao versículo 4, do capítulo 6, eles começaram propondo um diálogo perigoso. Eles convidam Neemias a um diálogo. E qual é a intenção? Parar a obra. A intenção é matar Neemias nesse diálogo. A intenção é distrair Neemias, é tirar Neemias da obra que estava fazendo. Do versículo 5 ao versículo 7, percebemos uma insinuação devastadora. O inimigo sempre lança dúvidas sobre nossas motivações. Já que ele não consegue destruir nossa vida, ele luta para destruir nossa reputação. Eles estão lutando, do versículo 5 ao versículo 7, fazendo insinuações, dizendo que Neemias estava reconstruindo, não era por motivações boas. Neemias estava construindo para depois se rebelar contra o rei. Neemias estava construindo porque queria ser governador. Neemias estava construindo e ainda contratou sacerdote para falar bem deles. Então eles fazem insinuações para acabar com a reputação de Neemias. E por fim, do versículo 7 ao versículo 9, usaram uma intimidação assustadora. Eles estão ameaçando Neemias, dizendo que vão espalhar um boato e que esse boato chegue até os ouvidos do rei. Eles já haviam feito isso uma vez e agora estavam querendo fazer novamente. Então, meus irmãos, como já disse nessa noite, a vida cristã não é uma colônia de férias, mas um campo de batalhas. E por isso, Neemias nos ensina que não devemos ter uma visão romântica da vida cristã. Em segundo lugar, precisamos ficar ciente que os inimigos são versáteis e estão sempre mudando de tática. E em terceiro lugar, importa continuar a obra de Deus apesar dos ataques do inimigo. Importa continuar servindo a Deus apesar das lutas. Importa continuar servindo a Deus apesar dos ataques do inimigo. Neemias não desperdiçou tempo com o inimigo. Ele investiu todo o tempo fazendo a obra. Neemias conclui, como disse o texto, a obra em 52 dias, porque tinha uma vida íntegra, porque tinha confiança em Deus e porque tinha prontidão para trabalhar. Não espere tempos calmos para fazer a obra de Deus. Termine o que Deus lhe confiou, apesar dos problemas. E os muros foram reerguidos, mas as lutas contra os inimigos jamais cessaram. Então, isso afirma que a vida cristã não é uma colônia de férias, mas um campo de batalhas. E em primeiro lugar, olhando para o nosso texto lido hoje, que lições podemos tirar nesta noite? Primeira lição: o inimigo ele está escondido atrás da religião. O inimigo nunca é tão perigoso como quando vem disfarçado, com palavras agradáveis e com propostas sedutoras. Neemias registra aqui 5 táticas do inimigo para impedir o avanço da obra de Deus. Veja o versículo 10. Em primeiro lugar, o inimigo infiltra-se no meio do povo de Deus, meus irmãos. Versículo 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele, vamos ver o que é que diz Semaías para Neemias. Semaías diz, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo,
e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te, aliás, de noite virão matar-te. O inimigo, meus irmãos, como eu disse em primeiro lugar, ele está infiltrado no meio do povo de Deus. O inimigo agora está trajado em vestes sacerdotais. Ele não tem mais a cara de um demônio. O inimigo aqui não tem mais a cara de um demônio, mas ele tem a cara de um santo. Ele não parece mais um ímpio blasfemo, mas um sacerdote piedoso. Quando o diabo fica piedoso e esconde seus dentes de leão, é melhor você se prevenir. Cuidado com os lobos, diz as Escrituras, vestidos com pele de ovelha. É como se o inimigo dissesse: já que não conseguimos levar Neemias a uma mesa de diálogo, vamos trancá-lo dentro do templo. Parece ser uma coisa santa, parece ser uma coisa piedosa. Um sacerdote chamando Neemias para se trancar dentro do templo, né? Como eu disse, já que não conseguiram levar Neemias a uma mesa para diálogo, então vamos trancá-lo dentro do templo. O inimigo não está mais lá fora dos muros, o inimigo agora está dentro dos muros, o inimigo está dentro, entre o povo de Deus. Os muros foram levantados, mas o inimigo ficou ao lado de dentro dos muros. Isso nos lembra alguns casos, como por exemplo Judas. Judas, estando entre os apóstolos, Judas traiu Jesus depois de desfrutar da sua intimidade com Jesus. Judas traiu Jesus depois de conhecer o seu caráter, depois de ouvir os seus ensinos, depois de ver os seus milagres, depois de saber quem era Jesus. Judas está infiltrado ali como instrumento do inimigo no meio do povo de Deus. Ananias e Safira também mentiram ao Espírito Santo depois de verem um poderoso avivamento em Jerusalém, depois de verem a graça de Deus operando maravilhas no meio da igreja. Assim, meus irmãos, de forma semelhante aqui nesse texto, o sacerdote Semaías era um sacerdote, e percebemos que ele se torna espião dentro de Jerusalém. Neemias, aquele que deveria cuidar do templo, aquele que deveria cuidar das coisas sagradas, é um agente do maligno dentro da casa de Deus. Essa é a primeira lição desta noite: o inimigo escondido atrás da religião. Percebemos que o inimigo está infiltrado no meio do povo de Deus, no versículo 10. Em segundo lugar, o inimigo usa a Bíblia para tentar. Versículo 10 e versículo 11. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te, aliás, de noite virão matar-te. Porém, eu disse, Neemias está falando agora: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei, diz Neemias. Aqui a gente percebe que o inimigo usa até a Bíblia. O diabo também conhece a Bíblia, meus irmãos, mas ele a torce e usa para tentar. Eu lembrava hoje de uma irmã que um certo dia chegou para mim e disse: pastor, eu recebi uma visita da Testemunha de Jeová e foi tão bom, pastor, tão bom, e foi tão bíblico. Pastor, eles usaram a Bíblia. E eu quero dizer a você que o diabo também conhece a Bíblia. Só que o diabo, irmãos, ele torce para nos tentar.
ele torce a verdade. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E podemos citar aqui no Jardim do Éden, Deus dá uma ordem lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, que de toda a árvore do jardim eles poderiam comer, mas daquela ali não comesse, porque se comer certamente morreriam. Se você olhar isso está no capítulo 2, versículo 16 e 17. Quando chega no capítulo 3, que é após o homem e a mulher, Adão e Eva, já ter recebido a ordem de Deus, chega a serpente usando a Bíblia. E a serpente, se você for olhar, observar, quando ela começa a sua fala, a serpente sendo um instrumento ali do diabo, a serpente diz que Deus não disse que vocês poderiam comer de toda a árvore? Ele não conta o restante. Ele conta só esse pedaço. Deus não disse que vocês poderiam comer de toda a árvore? Ele cita apenas o versículo 16. Ele não cita o versículo 17. A mesma coisa acontece com Jesus. Só que Jesus não peca e nunca pecou, mas nos deixa essa lição de que quando Jesus é tentado lá em Mateus capítulo 4, percebemos que o diabo tenta Jesus por 3 vezes, e por 3 vezes Jesus se defende dizendo o quê? Está escrito. Por 3 vezes Jesus se defende usando o que ele conhece, a palavra de Deus. E por 3 vezes percebe-se que Satanás, tentando Jesus, não fala a verdade. Se você observar na tentação, quando ele manda Jesus pular do pináculo, Satanás está citando o Salmo 91, versículo 11. Ele cita o versículo 11, parte A. Veja comigo, abra sua Bíblia, Salmo 91. Salmo 91, versículo 11 e 12. Quando Satanás manda Jesus pular do pináculo, se jogar dali de cima, Satanás cita Salmo 91, versículo 11: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E Satanás para aí. Depois que ele fala até respeito, Satanás cita o versículo 12: eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo, uma vez eu postei na internet, o diabo citando a Bíblia continua sendo o diabo. Ele cita o versículo 11, só a parte A, porque os seus anjos, manda Jesus pular, e ele diz, porque está escrito, os seus anjos dará ordem a teu respeito. Aí pula para o versículo 12: eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Mas se você observar o versículo 11, a palavra do Senhor não está dizendo que Deus se responsabiliza na nossa loucura. A palavra de Deus está dizendo que Deus dará ordem aos anjos ao respeito, e depois diz, para que te guardem todos os teus caminhos. Ou seja, Deus nos guarda, irmãos. Deus dá ordem aos anjos para nos guardar quando andamos no caminho do Senhor. Não é quando fazemos loucura, assim como Satanás queria que Jesus pulasse do pináculo. Então Satanás, meus irmãos, precisamos ter cuidado, porque ele também conhece Bíblia.
Ele também cita a Bíblia, só que ele cita e ele torce para nos tentar, assim como ele fez com Eva, assim como ele fez com Jesus. É como se aqui o inimigo estivesse dizendo: já que as ameaças não funcionam, a gente já tentou ameaçar, já tentou acabar com a reputação dele, já mandamos carta aberta, já insinuamos qual seria o desejo de Neemias. Então vamos mandar para Neemias a palavra do Senhor, para ver se ele atentar. Meus irmãos, quando o sacerdote Semaías convida Neemias no versículo 10 para entrar, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo. Precisamos entender que Neemias está recebendo um convite. Aparentemente parece que: ó Neemias, para tu não ficar aqui do lado de fora do templo, para não arriscar, porque eles estão querendo vir te matar, vamos entrar no templo e vamos fechar as portas. Esse templo aqui, meus irmãos, tem o sentido de entrar no Santo dos Santos. Se você estiver lendo aquela leitura bíblica anual que a nossa igreja tem divulgado aos irmãos, ou se você já leu o livro de Êxodo, você vai ver que do capítulo 29 até o 38, é 39 se não falha a memória, ou é do 27 até o 39, está falando de como deveria ser o sacerdote. O sacerdote teria que vestir uma veste sacerdotal. Essa veste sacerdotal teria que ter um bocado de coisas. Vários capítulos falando sobre isso. Esse seria o ofício do sacerdote. E quem poderia entrar no templo, no Santo dos Santos, era apenas o sacerdote. Outra pessoa que fizesse isso, ele morreria. Nesse tempo, era só o sacerdote que poderia entrar ali na presença de Deus. Então veja que o sacerdote Neemias parece piedoso, parece estar tendo um cuidado com Neemias, mas na verdade não está. Ele está incentivando Neemias a entrar onde Neemias não pode entrar, no Santo dos Santos. Ele está incentivando Neemias a fazer o que Neemias não poderia fazer, porque só o sacerdote é quem poderia fazer. Em Números capítulo 18, versículo 17, falando acerca do sacerdote, diz assim: mas tu e teus filhos contigo atendereis aos vossos sacerdócios em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Isto é o vosso serviço. Esse era o serviço do sacerdote. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva. Porém, o estranho que se aproximar morrerá. Vocês estão entendendo o que ele queria que Neemias fizesse? Eles estavam impondo medo em Neemias, para que Neemias entrasse, e Neemias não era sacerdote. Neemias não poderia. A Bíblia diz que se ele fizesse isso, ele certamente morreria. Se Neemias entrasse no templo, certamente eles iriam dizer que Neemias havia pecado, que Neemias havia profanado, que Neemias era um apóstata. O resultado seria o mesmo, a obra seria interrompida. Muitos obreiros, irmãos, têm se desviado da sua fidelidade a Deus, porque dão ouvidos àqueles que falam em nome de Deus, mas torcem as Escrituras. Falam em nome de Deus, mas estão ao serviço do inimigo, usando a Bíblia para tentar e não para edificar. Neemias,
conhecendo a palavra de Deus, e foi isso que salvou Neemias de não pecar contra Deus, de não morrer nesse sentido aí. O que salvou foi o conhecimento da palavra de Deus. Neemias percebe que Semaías é um falso profeta. Por quê, irmãos? Como é que a gente sabe quando é um falso profeta? Porque a sua mensagem não era coerente com as Escrituras. O que salva Neemias é o conhecimento bíblico. Então, em primeiro lugar, o inimigo infiltra-se no meio do povo de Deus, através da religião. Através da religião, o inimigo usa a Bíblia para tentar. Em terceiro lugar, o inimigo usa a religião para o lucro. Versículo 12. Olhe para a sua Bíblia. Então percebi que não era Deus que o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Então, meus irmãos, o inimigo usa a religião para o lucro. Aqui a gente observa no versículo 12 que Neemias percebeu que aquele convite não era um homem sendo usado por Deus, não era Deus que o enviara. Tal profecia falou ele contra mim. Na verdade, não era nenhum momento de piedoso, de cuidado com Neemias, de proteção com Neemias, mas era contra Neemias a profecia. Porque Tobias e Sambalate o subornaram. Ou seja, os inimigos de fora, Tobias e Sambalate, havia subordinado quem? Semaías, sacerdote, no meio do povo de Deus. Semaías era um profeta, e no entanto ele vendeu sua consciência, seu ministério e sua vocação por dinheiro. Ele está usando a religião para se enriquecer. Semaías deixou-se subornar pelo poder econômico. Ele passou para o lado do inimigo por causa do dinheiro, meus irmãos. Ele usou a Bíblia para enganar e para tentar. Ele usou o sagrado para levar os outros a transgredir. Ele usou a religião como um comércio para o lucro, para o enriquecimento pessoal. Hernando Dias Lopes, falando sobre isso, ele diz: estamos estarrecidos ao ver florescer em nossa nação o comércio do sagrado. Muitos templos estão se transformando em feiras de comércio. Os púlpitos estão sendo transformados em balcões de negócio. O evangelho está se transformando em produto de consumo, e os crentes estão sendo vistos como consumidores vorazes. É uma conspiração contra a verdade de Deus e um atentado contra o evangelho da graça. Esse comércio inescrupuloso que faz os cambistas do templo de Jerusalém se sentirem meros aprendizes. Em quarto lugar, ainda o inimigo usa a falsa profecia para impressionar. Versículo 10. O inimigo, irmãos, além de usar a Bíblia, ele ainda usa a falsa profecia para impressionar. Veja que ele diz no versículo 10, ele faz uma afirmação no final do versículo 10. Ele diz a Neemias: virão matar-te. E ele coloca aqui também nessa profecia um tom de urgência, para colocar medo, para colocar gravidade, para colocar pressa. É como se estivesse dizendo: tu tem que decidir hoje, Neemias. Tu tem que decidir hoje. Tu não pode tirar um tempo para orar, tu não pode tirar um tempo para pensar.
É um convite que tu tem que decidir agora. Virão matar-te. E ele coloca o tom de pressa dizendo: aliás, de noite virão matar-te. E ainda no versículo 10, ele oferece uma alternativa ilegítima, pecaminosa. Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo. A principal arma do diabo, meus irmãos, é a mentira. Ele amedronta as pessoas. Ele intimida os fracos. Fracos aqui é os que não examinam as escrituras, os que não vivem lendo, não vivem buscando conhecer. Ele faz ameaças assustadoras. E o resultado disso é que muitos, por não conhecer a Deus, vivem amedrontados pelo diabo. Semaías, como profeta, deixa de ser boca de Deus para ser mensageiro de Satanás. Em vez de pregar a palavra, ele usa a palavra para ganhar dinheiro e enganar. Ele prostituiu o seu ministério e vendeu sua consciência. Há muitas pessoas hoje profetizando em nome de Deus, guiando os novos convertidos, ou quem não tem estudado a palavra de Deus, guiando com sonhos, visões e revelações estranhas às escrituras. O que eu acho interessante, irmãos, é que essas profecias, onde eu já fui vítima de muitas profecias, e quando eu pesei na balança, e a balança que eu estou falando é essa balança, não se sustentavam. E o interessante é que a gente sempre percebe nessas profecias falsas esse impressionar, essa gravidade, esse senso de urgência, esse senso de medo. E é contrário à palavra de Deus, porque a palavra de Deus vem e nos dá segurança. A palavra de Deus vem e nos traz paz. Mas a profecia não, a profecia vem, coloca timidez, pressa, tenta nos fazer medo e ainda nos engana e quem sabe ainda pecar contra Deus. Porque substituir a fé pelo medo também seria pecar contra Deus. São falsos profetas que nunca foram enviados por Deus, que torcem a palavra de Deus e fazem errar os descuidados. Descuidados porque cada um de nós temos a responsabilidade de examinar as escrituras. O que salva Neemias de não pecar contra Deus, o que salva Neemias de não profanar, o que salva Neemias de continuar um homem íntegro, de não manchar sua reputação, é o conhecimento da palavra de Deus, irmãos. Volto a dizer, eu fui vítima de muitas profecias, e quando fui compará-las com as escrituras, elas não se sustentavam. E eu até diria, meus irmãos, que essas pessoas que se dizem profetas, apóstolos, pastores, presbíteros, ou qualquer um que diz que fala em nome de Deus, e o que dizem não está sendo enviado por Deus, eu diria que é uma grande afronta a Deus, como eu diria também que é muita coragem fazer isso. A Bíblia está cheia de passagens acerca da reprovação de Deus contra esses falsos profetas. Eu gostaria de citar para estes apenas Hebreus 10:31. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Se você for ler Hebreus capítulo 10, quando chegar no versículo 31, você vai ver que o Senhor também está falando acerca dos falsos profetas. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em quinto lugar, o inimigo usa todas as armas para macular a honra do povo de Deus. Versículo 13. Para isto o subornaram, para mim atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder
Veja, e se ele procedesse assim, o texto diz que ele ia o quê? Ia pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperasse. Neemias sabe, meus irmãos, que o bom nome vale mais do que a riqueza. A vida do líder é uma vida da sua liderança. Se Neemias caísse na armadilha de Semaías, ele seria exposto ao opróbrio. O inimigo sabe tirar proveito das suas falhas. O diabo e suas hostes trabalham diuturnamente para fazer você tropeçar. E depois que você tropeça, depois que você cai, ele joga lama no seu rosto. Vigie. O inimigo tem um arsenal variado de estratégias diferentes. Quantos líderes, quantos cristãos têm caído? Essa é a primeira lição desta noite. O inimigo infiltrado atrás, o inimigo escondido atrás da religião. E a gente percebe que ele se infiltra no meio do povo de Deus. O inimigo usa a Bíblia para tentar, mas torce a Bíblia. O inimigo usa a religião para o lucro. O inimigo usa a falsa profecia para impressionar. Hoje eu vi um pastor respondendo uma pergunta que fizeram a ele. Perguntaram a ele: o senhor já usou métodos para encher a igreja? Ele disse: nunca usei nem quero usar, porque só atrai falsos crentes. O único método, irmãos, de termos verdadeiros crentes é pregando a palavra do Senhor. O inimigo usa todas as armas para macular a honra também do povo de Deus. E chegamos à nossa segunda lição. O inimigo escondido atrás de poder econômico. A batalha espiritual, irmãos, tem diversas frentes. E o inimigo tem diferentes armas e estratagemas. Aqui Neemias menciona duas maneiras diferentes que ele usou para atacar o povo de Deus. Em primeiro lugar, o inimigo instala o seu quartel-general dentro do templo. Qual é um dos métodos que ele usou para infiltrar-se na própria casa de Deus? Veja o versículo 12. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Ou seja, qual é um dos métodos que o inimigo usa para montar seu quartel-general dentro do templo? Qual é um dos métodos que o inimigo usa para infiltrar-se na própria casa de Deus? O suborno, irmãos. Os profetas de Jerusalém falaram mentiras para engordar o seu orçamento. Não são poucos os ministros que têm mercadejado a palavra de Deus numa volta vergonhosa às indulgências da Idade Média. Há pastores que inescrupulosamente têm feito da igreja uma empresa familiar, do púlpito um balcão do comércio, do templo uma praça de barganha, do evangelho um produto e dos crentes consumidores. Hernando Dias Lopes, ele diz que Neemias está trazendo aqui a ideia para nós, é que uma das maneiras que o inimigo do lado de fora consegue entrar dentro dos muros de Jerusalém que estavam sendo construídos para tentar o povo, é pegar alguns líderes religiosos e encher o bolso deles de dinheiro e suborná-los e trazer os aliados de Deus, os líderes espirituais de Deus para o lado deles, para que com sutileza, com mentira, com falsa profecia, com arranjos psicológicos de pressão, tentem capturar Neemias nesse embaraço de engano religioso para levá-lo à queda e o desastre. Note que eles tentam subornar não outra pessoa, senão os sacerdotes, os líderes. A intenção do inimigo é instalar o seu quartel-general dentro da casa de Deus. Não foi isso que Jesus denunciou quando ele disse lá em Mateus 21:13, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração,
Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. O que é um covil? Covil é o local para onde o ladrão que acabou de assaltar alguém foge e corre para buscar abrigo, para se esconder, para não ser pego. E é muito triste isso, porque é quando a casa de Deus é usada para ser abrigo do inimigo, ser fonte tentadora para derrubar o servo de Deus. É como você vê hoje muitas igrejas comercializando o sagrado, vendendo o sagrado e transformando a igreja numa empresa, transformando o púlpito no balcão, como eu já disse, transformando o evangelho num produto, e transformando o templo numa praça de negócios, e transformando os crentes em consumidores. Isso nos deveria trazer essa indignação que ocupou o coração de Neemias. Qual é o método que o inimigo usa para enfrentar, para infiltrar-se na casa de Deus? É o suborno. Em segundo lugar, o inimigo instala-se no centro nervoso do poder econômico. Versículo 17 ao 19, acompanhe na sua Bíblia. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias. Ele diz aqui que alguns nobres, é interessante que Neemias, ele sabe dizer que é alguns, não eram todos, mas que esses nobres são nobres que estão dentro ali do povo de Deus, estavam do lado da construção do muro, e eles estavam escrevendo cartas para quem? Para Tobias, inimigo do povo de Deus. Os de dentro escrevendo carta para o inimigo que está do lado de fora, e cartas de Tobias vinham também para eles, pois muitos em Judá lhe eram juramentados, porque era genro de Secanias, filho de Arã, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam a minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para mim atemorizar. Meus irmãos, em segundo lugar, o inimigo instala-se no centro nervoso do poder econômico. Sabe por quê? Porque a crise interessa àqueles que vivem para explorar o próximo. A crise interessa àqueles que vivem para explorar o próximo. Esse fato pode ser observado por 4 razões. Primeiro, se olharmos para o capítulo 5, versículo 7, a gente vai ver que o povo de Deus que estava trabalhando ali no muro estava com fome, a panela estava vazia, e ao mesmo tempo alguns que estavam ali também com eles, trabalhando com eles, queriam explorar a fome, a necessidade deles, comprando suas casas, comprando suas famílias, seus filhos, suas terras, tornando as pessoas escravas delas. E Neemias denuncia eles, dizendo que eles eram usurários. Capítulo 5, versículo 7, o texto diz: depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados, e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Os nobres lucravam com a pobreza do povo. A reconstrução dos muros não interessava aos inimigos de fora, nem aos nobres, nem aos ricos de dentro de Jerusalém. Muitos lucram com a pobreza do povo. Os avarentos aproveitam o desespero do pobre para fazer negócios lucrativos e assim tomar todos os seus bens. Hernando Dialog, pregando sobre isso, ele diz: parece que eu estou lendo os jornais dos nossos dias. Observe como Neemias é tão atual. Segundo, irmãos, sobre o interesse daqueles que querem explorar o próximo, a gente observa no versículo 17 que os nobres eram desleais. O texto diz: também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias,
e cartas de Tobias vinham para eles. Ou seja, eles mantinham contato com os inimigos do povo. Então eles eram traidores do povo. Os nobres estavam mantendo boas relações com os inimigos do povo, escrevendo e recebendo cartas de Tobias. Isso significa que os nobres eram desleais. Terceiro lugar, os nobres eram traidores. Versículo 19. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras me levaram a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Observamos que os nobres faziam altos elogios de Tobias e de Sambalate, na frente de quem? Na frente de Neemias, do seu próprio líder. Isso significa traição, são traidores os nobres. Em quarto lugar, os nobres eram delatores. Versículo 19 nos mostra isso. Eles tornaram-se espiões, informaram os inimigos acerca de Neemias. O texto diz que, além deles falarem coisas boas na presença de Neemias, o texto diz que as palavras de Neemias também eram levadas para Tobias, para o seu inimigo. Os próprios nobres que estavam ali dentro ouviam os planos de Neemias, o que Neemias ia fazer, como é que estava andando a reforma, e levava para o inimigo. São delatores. Terceira lição: o inimigo vencido pela intervenção de Deus, versículo 10 ao versículo 19. E Neemias nos traz aqui duas verdades. Em primeiro lugar, está no versículo 15. Acabou-se, pois, o muro nos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. A obra de Deus avançou e foi concluída, irmãos, apesar dos vários ataques do inimigo. Podemos destacar 3 fatores que contribuíram para a conclusão da obra em Jerusalém. Primeiro, a liderança de Neemias contribuiu. O muro foi concluído porque um homem pagou o preço, porque um homem se importou, chegou perto da causa, sacrificou-se, coordenou, encorajou e protegeu o seu povo. Segundo, a ação do povo também ajudou nessa construção. O muro foi construído com a participação efetiva de todos, grandes e pequenos, homens e mulheres, ricos e pobres. A obra é grande e necessária e necessita da cooperação de todos. Em terceiro, irmãos, a obra foi concluída por causa da intervenção de Deus. Até mesmo os inimigos reconheceram que o sucesso da obra só podia ser pela intervenção de Deus. Quando o povo de Deus se dispõe, meus irmãos, a trabalhar, o impossível de Deus acontece. A obra de Deus avançou e foi concluída apesar dos vários ataques dos inimigos. Em segundo lugar, a conclusão da obra trouxe alegria para o povo de Deus e abatimento para o inimigo. Versículo 16. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de Deus, de nosso Deus, é que fizemos esta obra. Veja que a obra trouxe, essa conclusão da obra trouxe alegria para o povo de Deus e trouxe abatimento para o inimigo. Veja que isso causou 2 efeitos. Primeiro, mudou o foco do medo. Até aqui, meus irmãos, os inimigos é que estavam tentando intimidar Neemias e o povo. Mas agora percebe-se que é o inimigo que estão cheios de medo. Se Deus é por nós,
quem será contra nós? A palavra de Deus diz que os inimigos pensam que ri de Deus, mas é Deus que ri dos inimigos. Segundo, causou também, mudou o foco da autoestima. Antes os inimigos menosprezavam os judeus, chamando os judeus de fracos. Mas agora são eles que estão com a autoestima no chão. O texto diz no versículo 16 que decaíram muito no seu próprio conceito, porque conheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Eu chego à conclusão da ministração de hoje. Há uma pergunta que não quer se calar, qual foram as armas usadas por Neemias para derrotar esse inimigo? Quais são as armas que você deve usar na sua caminhada cristã? Quais são as armas que você deve usar para derrotar seus inimigos? E eu quero dizer que ninguém vence o inimigo sem estar preparado. E com Neemias não foi diferente. Vejamos aqui as armas usadas por Neemias. Em primeiro lugar, olhe para o versículo 11. Versículo 11, parte A, o texto diz: porém eu disse, homem como eu fugiria. Primeira arma de Neemias. Neemias usou a arma da coragem. Quem teme a Deus, meus irmãos, não tem medo do inimigo. Neemias temia a Deus, por isso nunca se acovardou diante da opressão do inimigo. A coragem de Neemias não era inconsequente. Ele estava sustentado no conhecimento de Deus. Ele tinha conhecimento de Deus. A coragem de Neemias estava sustentada no seu caráter íntegro, na sua motivação pura, na sua obra abnegada. Quando você está fazendo a obra de Deus e enfrentando pressões de fora e de dentro, há uma forte tendência, meus irmãos, de fugir. Há uma forte tendência de deixar a obra. Há uma forte tendência de abandonar o seu posto, mas Neemias não faz isso. Ele usa a arma da coragem, porque ele está sustentado no conhecimento que ele tinha de Deus. Não fuja. Em segundo lugar, Neemias usou a arma do conhecimento da palavra de Deus. Parte B do versículo 11. Ele diz: e quem há como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Isso é o que? Conhecimento da palavra de Deus. Foi o conhecimento da Bíblia que salvou Neemias de cair no engano de um falso profeta. Neemias não era sacerdote nem levita. Ele sabia que não podia entrar no lugar santo sem transgredir a lei. Neemias, diz o texto, que percebeu que Semaías era um falso profeta. Por que, irmãos? Porque a sua mensagem não era coerente com a mensagem de Deus. O conhecimento bíblico de Neemias o salva. Isso me fez lembrar o estudo de quinta-feira. Estamos estudando este livro com o tema Por que crer na Bíblia? Vamos finalizar esse livro quinta-feira. A terceira parte desse livro é tentando nos ensinar o aproveitamento que podemos tirar da Escritura. E a lição de quinta-feira nos trazia métodos de como ler o Antigo Testamento e de como ler o Novo Testamento. Porque é preciso métodos também. E é preciso transpiração, esforço. Ele diz para que haja inspiração. Neemias, meus irmãos, ele tem conhecimento da palavra de Deus. Certamente ele conhecia, ele se esforçou. Ele conhecia a palavra de Deus. E o estudo de quinta-feira achei interessante,
que ele dava um método para você ler o Antigo Testamento. Lembrando aos irmãos que eu já distribuí aqui um método também de ler a Bíblia uma vez no ano. E ele dava um método, o seguinte, para você ler o Antigo Testamento durante um ano. E ele dizia, faça isso de A a Z, ou seja, faça isso sem pular nenhum livro. Comece em Gênesis e vá até Malaquias, sem pular nenhum livro. Faça isso durante um ano. Se você não entender, não tem problema. Quando for ano que vem, você estará lendo pela segunda vez. E aquilo que não estava claro, começou a ficar claro. E faça isso sempre com oração. E quando chegou na ideia, no método do Novo Testamento, ele mudou o método do Novo Testamento. Ele disse que o Novo Testamento a gente deveria começar de um livro pequeno, como 1 João, e todo dia fazer a leitura completa do livro. Porque o Novo Testamento está cheio de cartas. E ele dá exemplo que quando a gente recebe uma carta, a gente não lê um pedaço e pula outro para ler o final da carta. A gente lê toda a carta. Então a gente fizesse isso para a gente entender o contexto, entender o que é que tem em cada coisa naquela carta, para que foi aquela carta, para quem foi, quais são os assuntos que trata naquela carta. E 1 João tem poucos capítulos. E você lesse todo dia durante 30 dias. Quando terminasse os 30 dias, você leu 1 João quantas vezes? 30 vezes. Aí eu achei interessante que ele disse, e aí ninguém vai te enganar. Estão entendendo? Conhecimento da palavra de Deus. Em terceiro lugar, ainda sobre as armas, Neemias usou a arma do discernimento espiritual. Sabe por quê, irmãos? Quem tem conhecimento vai ter discernimento. Por que que o homem do Salmo 128, se eu não me engano, porque ele é feliz e bem sucedido em tudo que faz? Porque a Bíblia diz que ele anda no caminho do Senhor. Ele teme ao Senhor e anda no caminho do Senhor. Ou seja, é um homem que tem conhecimento. E o conhecimento vai desembocar em discernimento. Tudo que eu for fazer, o jovem que ainda não namora, ele vai namorar, ele vai escolher o namorado ou a namorada com discernimento. Por quê? Porque ele tem conhecimento da palavra de Deus. Eu vou tratar minha esposa com discernimento se eu tiver conhecimento da palavra de Deus. Eu vou cuidar dos meus filhos com discernimento se eu tiver conhecimento da palavra de Deus. E assim em todas as áreas da nossa vida. Versículo 12. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Engraçado, irmãos, é que os falsos profetas, esses que muitas vezes vêm trazer falsas profecias para nós, quando você tem o conhecimento da palavra de Deus e você diz, opa, isso não vem de Deus. Engraçado é que eles dizem assim, opa, cuidado, não toque no ungido do Senhor. Sempre colocando medo, para que você nunca investigue, para que você nunca diga se aquilo vem de Deus ou se não vem de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que devemos estar sempre com a Bíblia aberta, examinando se aquilo é de Deus ou se não é de Deus. Então, o discernimento espiritual vem do conhecimento da palavra e da comunhão com Deus da palavra. O bom discernimento precede as boas decisões. Neemias compreendeu que se um profeta está falando em nome de Deus, em desacordo com a palavra de Deus, não pode ser um profeta legítimo. Antes é um falso profeta. Neemias não é enganado porque sua vida é regida pelos princípios da palavra de Deus. Aqueles que torcem a palavra, negando sua inerrância e suficiência e usando para fins lucrativos, são falsos profetas. Precisamos nos acautelar, pois Deus está
contra os falsos profetas. Em quarto lugar, Neemias usou a arma da integridade espiritual, versículo 13. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperasse. Neemias usa a arma da integridade espiritual. Neemias compreende que a sua vida é a vida do seu ministério. Ele só pode ficar em pé diante dos homens e permanecer. Ele só pode ficar em pé diante dos homens se permanecer firme diante de Deus. O caráter é mais importante do que o carisma. Importa-nos, irmãos, ser fiéis. Não importa viver, importa sermos fiéis. Os amigos de Daniel disseram, em Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará onde? Da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ser fiel a Deus é mais importante do que viver. É melhor morrer como um mártir, do que viver como um apóstata. Nós servimos a Deus não pelo que Ele nos dá, irmãos, mas por quem Deus é. Em quinto lugar, Neemias usou a arma da oração. Já estou concluindo. Versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Neemias foi um homem de oração. Desde o capítulo 1 até aqui você vê vários momentos Neemias levantando sua voz a Deus. Lembra-te, meu Deus. É um homem de oração. Mesmo sendo um líder forte, prático, visionário, ele busca sempre a força do alto, a direção de Deus. Neemias pede proteção contra os inimigos de fora e de dentro, porque há ataques de fora e falsos profetas de dentro. Não podemos resistir os inimigos e ter vitória nessa batalha sem andarmos em sintonia com Deus através da oração. Em sexto lugar e penúltimo, Neemias usou a arma do trabalho perseverante, versículo 15. Depois de muita oração, jejum, planejamento, trabalho, pressões de fora e ataques de dentro, ouve-se o hino da vitória triunfal, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Essa foi a vitória, meus irmãos, da determinação e da singeleza de propósito. Sem esforço, não há grandes realizações para Deus, diz Paul Freston. Finalmente, Neemias reconheceu que a vitória vem de Deus. Versículo 16. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Neemias podia querer atrair para si glória. Ele podia aproveitar o momento para se promover aos olhos do povo. Mas Neemias reconhece aquilo que até os inimigos são obrigados a confessar. A obra, a conclusão da obra é resultado da intervenção de Deus. A força, meus irmãos, é de Deus. O livramento, meus irmãos, vem de Deus. E a glória, como foi dito nesta noite nos louvores, deve ser dada a Deus.
Que o Senhor nos ajude em Cristo Jesus.